Vocês acabaram de ver o vídeo em que o comentarista argumenta que o aumento de alguns tributos, ou melhor, a desoneração fiscal, estaria causando um rombo nas contas públicas superior ao déficit do governo. Ou seja, na visão dele, se o governo não tivesse feito essas desonerações, ele não estaria no vermelho. Então, basicamente, a ideia defendida pelo comentarista é que a taxação dos ricos, ela produz um aumento da arrecadação para o Estado e assim por diante. Agora vamos pensar um pouco sobre os desdobramentos dessa visão. Está aqui o nosso rico, aqui no caso. Bom, do que consiste a riqueza dos ricos? O rico é necessariamente aquele que tem um carro muito chique, um carro de 1 milhão, 2 milhões de reais. Então o rico seria aquele que tem um carro caro? Rico é um cara que tem um celular da moda? Ou será que o rico é aquele cara que possui capital? Bom, economicamente e socialmente a gente considera rico aquele que possui capital. E no caso, o que é capital? Capital seria aquele dinheiro que é empregado na forma de investimento. É o dinheiro que faz mais dinheiro. É aquele dinheiro que está no banco. Ou seja, o banco é um cofre gigante, né? O dinheiro que está aplicado no banco, ele está gerando juros. Os juros é a remuneração do capital. Ou seja, o rico é aquele que possui dinheiro no banco, ou dinheiro investido na bolsa de valores, ou qualquer outra forma, qualquer coisa que renda a ele juros. Juros é a remuneração do capital. Ou seja, o rico, quando ele coloca o dinheiro dele no banco, ele não coloca o dinheiro no banco de graça, ele coloca em troco de uma taxa de juros. Se ele faz um certificado de depósito bancário, um CDB, ele faz em troca de uma taxa de juros, que é o pagamento pelo capital. E bom, o que mais que o rico faz com o dinheiro dele? Ou ele tem o dinheiro dele na forma de capital, vamos chamar de capital especulativo, poderia ser chamado capital especulativo, ou capital, entre aspas, não produtivo, sei lá, aquele capital que está no banco, vamos chamar assim, o capital que está no banco. Ou senão ele é dono de uma empresa. Ele pode ser dono de uma empresa também, ó. Aqui é a chaminézinha da empresa, ó. Saindo fumacinha. Ou seja, ele pode ser dono de uma empresa. Então, ou seja, tem duas escolhas, o dinheiro dele ou está aqui ou está ali. Embaixo do colchão da casa dele é que não vai estar, né? Porque ele precisa render juros. Se estiver embaixo da cama dele, ou é porque é dinheiro ilícito, ou é porque ele está perdendo dinheiro aí no caso. Ele está fazendo uma escolha que não é racional do ponto de vista econômico. Mas vamos lá. Então, se a gente quer taxar os ricos, qual seria a forma de taxação? A gente poderia taxar o lucro sobre o capital dele, ou seja, a gente vai fazer ele pagar um imposto de renda mais alto sobre os juros que ele ganhou com as aplicações dele, ou senão a gente pode taxar a empresa dele. E bom, quais são as consequências nos dois casos? Se você taxar a empresa do rico, ele vai repassar o imposto para o preço do produto. Isso não é novidade para ninguém. Eu nunca vi um empresário vender um carro, vender uma casa para pagar imposto. O que acontece quando o governo cria uma nova alíquota ou aumenta uma alíquota de imposto é o repasse desse valor desse imposto sobre a produção. Por exemplo, se a empresa dele produz borracha, vamos supor que essa borracha custa R$1. Se você aumentar a alíquota do imposto em 50%, ou seja, de R$1, 50% é imposto.
amanhã, vamos supor que antes você não tinha esse imposto, era livre de imposto e custa R$1. Se você taxar em 50% essa borracha, você vai aumentar o custo dela, o preço dela, para R$1,50. É isso que vai acontecer. O preço dela vai custar R$1,50. Agora eu te pergunto, se essa borracha passar a custar R$1,50, quem vai comprar essa borracha? Bom, a gente pode argumentar que algumas pessoas vão comprar essa borracha, mesmo ela custando R$1,50. Eles não vão deixar de comprar a borracha. Mesmo tendo o preço da borracha sofrido um aumento. Porém, outras pessoas não vão comprar mais uma borracha. Eles vão usar outra coisa. Alguns vão emprestar do amigo, outros vão apagar com o dedo, vão ficar passando o dedo até apagar. Por incrível que pareça, dá para fazer isso. Outras pessoas vão usar corretivo. Quer dizer, eles vão dar um jeito para não precisar comprar essa borracha. Ou se não, eles vão comprar uma borracha. Só que uma borracha mais barata. Se R$1,50 for caro para essa pessoa, ele vai passar a comprar uma borracha mais barata. Ele vai procurar no supermercado uma borracha que custe menos. E geralmente aquela borracha que vai custar menos vai ser aquela borracha produzida em um país em que o imposto não é tão alto quanto o nosso aqui. Então ele vai comprar uma borracha que vem da China, que vem da Malásia, da Indonésia, da Índia, do Irã, sei lá de onde que vem essa borracha. Mas ele vai comprar a mais barata. Então quer dizer que, do ponto de vista lógico, racional, se você taxar uma mercadoria num valor excessivo, automaticamente a demanda por esse produto vai diminuir. Ou seja, menos pessoas vão estar dispostas a comprar esse produto, porque provavelmente vão achar caro isso daqui em relação à renda delas. Então, esse é um caso em que a elevação do imposto vai ser prejudicial para a fábrica e para o cliente. O cliente vai ter que comprar por um valor mais caro e a fábrica vai ter que repassar o custo. Se ela repassar o custo, ela vai perder mercado para os concorrentes, que provavelmente se encontram no exterior e que não sofrem essa alíquota tão alta. Bom, alguns podem argumentar, então, que, qual é a solução? A gente tem que tributar. O Estado precisa de dinheiro, de alguma forma o Estado precisa se custear. A única forma do Estado ter dinheiro é cobrando impostos. Então, qual seria a solução? Já que o imposto ele é uma coisa ruim para a economia, já que o empresário vai repassar o custo e quem vai pagar a conta vai ser o cliente, qual seria a solução então? Bom, existe um desdobramento teórico que se chama curva de Laffer, que ele faz uma curva e essa curva ela traduz o comportamento do mercado, dos agentes, em relação à tributação. Essa curva ela é muito simples de entender. Basta a gente analisar que essa reta representa a receita, ou arrecadação, e essa outra reta representa os impostos. Lembrando que da esquerda para a direita está aumentando e de baixo para cima está aumentando. Então, o que acontece aqui? Vamos supor que a nossa carga tributária ela é de 20%, vamos colocar aqui. 20%. Ou seja, nossos impostos são de 20%. Então, qual é a nossa arrecadação? Bom, a arrecadação corresponde, então, a esse pontinho aqui. Essa é a nossa arrecadação. Então, quer dizer, eu taxei em 20%. Lembrando que isso aqui é só um exemplo. Esses dados que eu estou colocando aqui são totalmente aleatórios, né? Mas vamos supor que a nossa taxação ela é de 20%. E que em 20% ela deu um resultado X aqui pra gente. Vamos supor que esse resultado é 100. Ou seja, a receita foi 100, enquanto a
a taxação era de 20%. Agora vamos supor que a gente elevou a nossa cobrança de impostos, a nossa taxação, para 30%. A gente elevou, criamos novos impostos, leis, e agora a cobrança passou a ser 30%. Bom, 30%, quanto que representa a nossa arrecadação? Ah, subiu de 100 para 150, vamos supor. Melhor, 130, vai. Subiu para 130 a nossa arrecadação. Então, quer dizer, subimos que 10% no imposto, e isso representou um aumento de 30% na nossa arrecadação. Ou seja, teoricamente, valeu a pena esse aumento de imposto. A gente aumentou um pouco aqui e aumentou a arrecadação ali. Beleza. Agora, e se o Estado está deficitário, se a gente começa a querer taxar mais, querer aumentar mais essa receita? Imagine que a gente quer aumentar mais essa receita, que 130 não é suficiente. 130 não é suficiente, a gente quer mais, a gente quer chegar no 200, vamos supor. Como que a gente faz para chegar no 200? Vamos aumentar o imposto aqui. Resolvemos colocar agora uma carga tributária de 50%, vamos supor. E estamos lá, 50%. Bom, atingimos aqui os 50% de imposto. Agora vamos ver a nossa arrecadação. Poxa, o que aconteceu com a arrecadação? Ela caiu. Vejam a curva de Laffer aqui, ó. Ou seja, eu aumentei o imposto e a arrecadação caiu. Em vez da arrecadação subir, como é o que eu queria, a arrecadação caiu. Ela caiu de 130 para 110. Ué, mas por que isso aconteceu? Eu não aumentei o imposto? Bom, você aumentou o imposto. Acontece que esse imposto, esse aumento de imposto, ele diminuiu a atividade econômica. Simplesmente o consumidor passou a consumir menos. Simplesmente o poder de compra do consumidor caiu em resposta ao seu aumento de impostos. Você quis aumentar o imposto pensando que ia gerar um aumento de receita. No entanto, isso não é verdadeiro quando o imposto passa de um certo ponto. O que essa curva mostra é que existe, na verdade, um ponto de equilíbrio. Um ponto em que a arrecadação ela é maximizada. A gente, em economia, chama isso de ponto de máximo. A gente tem um ponto de máximo. A gente aprende a fazer isso no cálculo e a gente acha uma função, um ponto de máximo dela. Isso aqui é um exemplo disso. Aqui, se você derivar essa curva, esse ponto aqui é o ponto zero. Ele é o ponto zero. O que é o ponto zero? É um ponto em que, nesse caso aqui, a arrecadação chegou no máximo. Se você mexer ou para mais ou para menos, você vai piorar a arrecadação, você vai reduzir a arrecadação. Esse é um ponto em que a arrecadação atinge o máximo possível. Se você mexer ou para cá ou para lá, vai ser para reduzir a receita. Então, do ponto de vista econômico, não é racional isso. Agora vocês me perguntam, bom, mas isso é sobre a taxação dos produtos. Mas e se a gente taxar o ganho de capital no banco dele, na bolsa de valores e etc. Já que só rico investe na bolsa de valores, né, entre aspas, vamos taxar esse pessoal? Bom, se você pensar em taxar os ganhos de capital na bolsa de valores, nos bancos, etc., você tem que lembrar que quando a gente pensa em fazer um investimento, a gente pensa em retorno real desse investimento. Você, quando você vai investir seu dinheiro num banco, num CDB ou em qualquer coisa que seja, você coloca lá, vamos supor, você põe 100 reais lá, põe 100 reais no banco. Imaginem vocês, o que vocês têm que levar em conta antes de investir? Vocês têm que saber, obviamente,
qual vai ser o retorno desse dinheiro? Qual vai ser a taxa de juros que vão te pagar por isso? Bom, se você investe R$100, vamos supor que a taxa de juros seja, vamos lá, 1% ao mês. Então você sabe que você vai ganhar R$1 no final do mês. Você sabe que aquela nota de 100 sua vai ser devolvida com mais R$1 junto. Ou seja, você ganhou R$1 por não consumir essa nota de 100. Você poderia ter ido para um restaurante, você podia ter ido para o cinema, para o teatro, você podia ter comprado um livro, você podia ter ido para uma festa, mas você não fez isso, você largou dinheiro no banco. Qual foi o seu ganho em troca disso? A sua privação te gerou um ganho de R$1 no final do mês. Porém, vamos lembrar de uma coisa. Vamos supor que o seu juros, sua taxa de juros é de 1% ao mês. Sua taxa de juros é de 1% ao mês. Agora vamos supor que a inflação tenha chegado a 0,5% ao mês. Vamos supor, então, que 1% de juros e 0,5% de inflação. Quer dizer, vamos lembrar o que é inflação? Inflação é, você um dia chega no mercado, você vai lá no mercado, fala, pô, eu quero comprar esse mouse aqui. Dá o mouse aí, doutor. O mouse custa R$10. Pô, tá aqui, R$10. Comprei o mouse. Agora, vamos supor que no outro dia você vai na loja, você precisa comprar o mesmo mouse. Só que esse mesmo mouse não está mais 10. Ele está 12. Então, quer dizer, o mesmo produto, mesma coisa, agora custa 12. O que aconteceu aqui? Aconteceu que o seu dinheiro, o mouse não mudou. Quer dizer, eu estou dando um exemplo bem genérico, né, gente? Mas, de modo geral, a sua nota de 10, ela não vale mais 10. Hoje, para você juntar R$10, você precisa de 12. Quer dizer, em termos reais, isso daqui hoje compra um mouse. Só que antes, só isso aqui valia um mouse. Bom, a mesma coisa vale para uma caneta. Mesma coisa vale para uma caneta. Vamos supor que você foi lá, comprou essa caneta aqui, estava R$4. Alguns anos depois, você foi comprar a mesma caneta, em vez de R$4, ela custava 6. Eu estou dando um exemplo bem genérico. Claro que eu estou mantendo todas as outras variáveis constantes aqui. Quer dizer, eu estou ignorando que pode acontecer um problema na indústria do aço, que pode ter uma escassez de algum material, etc. Estou ignorando tudo, estou considerando aqui só a inflação. Quer dizer, se os fatores produtivos não se alteraram, quer dizer, o preço de produzir uma caneta continua sendo o mesmo, o valor do trabalho para produzir uma caneta continua sendo o mesmo, não alterou nada, por que não é R$4? Como era antes? Por que passou a ser 6? Bom, a inflação é um fenômeno que pode ser entendido exatamente como isso, quer dizer, a queda no poder de compra das suas notas. Hoje você precisa de um bolo dessa para comprar uma dessa. Antigamente você precisava de uma ou duas para comprar uma dessa. Ou seja, você perdeu o poder de compra. O seu dinheiro não tem mais aquele valor que ele tinha antes. Bom, é só vocês lembrarem aí quanto que custava quanto que custava um quilo de pão francês há 2, 3 anos atrás e quanto custa hoje. Vocês vão ver que o pão francês está bem mais caro hoje do que antes. Isso se deve a uma série de fatores, dentre elas a perda do poder de compra do nosso dinheiro, a inflação. Ou seja, voltando aqui então para o nosso investimento. Quando você investe R$100, você considera a taxa de juros. Mas, no mundo real, você não considera só a taxa de juros. Você considera também quanto é a inflação naquele período. Então, se a inflação naquele período for meio, você vai ter que descontar a inflação. Para você saber quanto você realmente ganhou no fim do mês, você vai ter que pegar aquele dinheiro seu e descontar a inflação. Se a inflação for maior do que os juros, já não vale a pena você investir. Porque os juros não vai compensar a inflação. Se a inflação estiver muito alta, simplesmente não vale a pena você investir. Não no CDB, não colocando dinheiro no banco, por exemplo. Não vai valer a pena. Agora vocês imaginem.
que além de você ter esse joguinho aqui entre os juros e a inflação, vamos dizer que um sejam são antagônicos. Os juros te pagam, a inflação te tira dinheiro. Então, quer dizer, existe um joguinho aqui entre os dois, os juros e a inflação. Se além dos juros e a inflação, eu colocar um imposto de renda. Imagine que eu coloquei lá, imposto de renda. Olha que bela ideia. Eu jogo o imposto de renda sobre o ganho dessa pessoa. Então, o cara investiu o dinheiro dele lá, colocou o dinheiro dele numa ação, colocou o dinheiro no que quer que seja. Então, imagine que ele rendeu uns juros, né? Ele investiu, vamos colocar um CDB mesmo, ele colocou o dinheiro dele no CDB, deu lá 1% de juros, 0,5% de inflação, e agora eu faço uma conta, eu chego à conclusão quanto que você ganhou disso daqui. Se eu colocar lá que você ganhou 20 centavos, vamos supor, ganhou 20 centavos. Ele ganhou 20 centavos no final, colocando juros menos inflação. Vamos supor que deu 20 centavos. Desses 20 centavos, é o ganho dele. E ele vai ter que pagar imposto de renda sobre isso daqui. Porque ele é rico, ele precisa pagar a conta do Estado, o Estado precisa arrecadar. Então, o que acontece? Desses 20 centavos, vai incidir uma alíquota, sei lá, sempre jogam aí, vamos supor, 30% dessa alíquota. Agora vocês façam as contas. Imagine que de 20 centavos, você vai tirar 30% para o governo e você fica com o resto. Que é para você, que é o seu ganho. Agora eu te pergunto, se ele é um cara inteligente, se ele é um cara esperto, que sabe ganhar dinheiro, olha lá um monte de dinheiro na mão dele, olha os bolsos dele cheios de dinheiro, ele deve ter um iate, ele deve ter um carro de 1 milhão, ele deve ter uma mansão, ele deve andar com segurança, esse cara deve estar cheio da grana. Vocês acham que ele não sabe disso daqui? Vocês acham que ele não sabe o que é um juros, o que é uma inflação, o que é um imposto de renda? Vocês acham que, usando uma calculadora dessa, ele não consegue fazer uma conta e chegar à conclusão quanto que ele vai ganhar do dinheiro dele? Se ele vender a casa da praia dele e investir tudo em alguma coisa, ele não vai saber fazer essa conta e ter uma noção de quanto que ele vai ganhar no final disso tudo? Bom, é óbvio que ele sabe. A não ser que ele tenha ganho esse dinheiro aqui na Mega Sena e não sabe nada. Agora, se ele trabalha, se ele vive disso e ele sabe como ganhar dinheiro, ele vai fazer essa conta, ele vai saber quanto vai ser descontado dele. E na prática, o que vai acontecer? Se você elevar muito o imposto dele, ele vai tirar esse dinheiro do banco, ele vai tirar esse dinheiro de onde ele está investindo e ele vai mandar para outro país. Ele vai mandar para a Suíça, ele vai mandar para as Bahamas, ele vai mandar para um paraíso fiscal. Ele vai colocar o dinheiro dele num lugar onde a tributação seja menor, onde ele tenha a condição de manter o dinheiro dele no bolso dele. E que ele não pague, não deva tanta satisfação ao Estado. Então essa que é a realidade. A realidade é que esse cara aqui ele vai pegar esse dinheiro e vai pôr em outro lugar. Ou ele vai investir em outra coisa. Agora vocês vão me perguntar, bom, mas o que acontece quando ele tira o dinheiro do banco? Ué, é simples. Se o banco está sem dinheiro, o banco, quer dizer, todo mundo começa a tirar dinheiro da poupança, colocar em outra coisa, etc. O banco vai ficando sem recursos. O que tende a acontecer? A gente aprende na macroeconomia que isso tende a elevar a taxa de juros. Por quê? A pressão é maior sobre a taxa de juros, porque o banco vai precisar pagar mais juros para atrair dinheiro das pessoas. E isso, consequentemente, vai atrapalhar o empresário, vai atrapalhar o consumidor. Você, quando vai a uma loja lá de tênis, resolve comprar aquele tênis que você achou bonito e tal, você parcela em 10 vezes, não tem uns juros ali envolvido na história? Por mais que eles falem para você que é sem juros, que é 10 vezes sem juros, isso não existe na prática. Economicamente, qualquer parcelamento envolve uma taxa de juros. O que às vezes acontece é que o fabricante, o empresário, ele coloca essa taxa de juros sobre os produtos, ele faz através de um cálculo econômico, ele chega a um novo valor. Por exemplo, o produto que antes era para custar R$100 à vista, ele passa a custar R$115 à vista, vamos supor. E daí ele fala para você que o parcelamento é 10 vezes sem juros. Mas na verdade o parcelamento já está embutido em todos os valores. Então eles têm como fazer isso. É uma coisa relativamente simples de se fazer. Então, quando você for comprar aquele produto, seja ele parcelado ou até mesmo não parcelado, a tendência é você pagar um produto mais caro.
produto que antes era para custar R$100, ele está custando, sei lá, 120, 130, porque a taxa de juros está muito elevada. Aquela dona de casa que vai comprar uma geladeira, parcela a geladeira, a parcela fica mais cara, porque os juros estão mais altos. E por que os juros estão mais altos? Porque os bancos estão com menos dinheiro, as pessoas estão poupando menos. Ou seja, vocês repararam como é difícil tributar? Como a tributação é uma coisa complicada, é uma coisa séria? E a curva de Laffer explica bem isso, ela deixa bem claro para a gente que a tributação existe um ponto máximo da arrecadação. E esse ponto máximo ele precisa ser arrecadado, ele precisa ser alcançado. Ou pelo menos o Estado tem que se aproximar desse ponto máximo. Ele não pode variar muito, nem para cá nem para lá. Se ele taxar muito pouco, ele arrecada menos. Se ele taxar muito, olha aqui o exemplo, taxação de 100%. Quanto que é a taxação de 100%? Qual é a arrecadação? É zero. Se você taxar tudo que a pessoa consome, se você taxar, vamos supor, qualquer coisa que você taxe demais, você não vai querer comprar. Você simplesmente não vai comprar aquele item. Se você taxar 100% do salário de uma pessoa, não vai sobrar salário para essa pessoa. Então essa que é a questão. Existe um ponto de eficiência. E o governante passou da hora de entender isso, né? Já passou da hora do governante entender que nem sempre a arrecadação é o melhor caminho. Nem sempre aumentar o tributo é o melhor caminho. O bom exemplo é o exemplo da CPMF. A CPMF é um imposto que, pare para pensar, ele, em teoria, ele é um imposto que ele pega toda a transação que passa pelo banco. Então, se você fez um depósito, pagando alguém, foi lá, comprou um produto aí na internet, depositou na conta do cara, tá lá a alíquota, se não me engano é de 0,2%. Daí vocês podem até falar, mas é tão pouquinho, 0,2%.